Hoje pela manhã, 13 de julho de 2022, eu comentei com Cássia que essa noite, mais uma vez, eu tive uma experiência com o Francisco, onde ele, em silêncio, vivia a impessoalidade e estava me convidando a seguir o seu exemplo. De imediato, eu tive o desejo de editar e compartilhar mais um vídeo da nossa série. Essa série sobre a vida e a obra de Francisco. Coincidentemente, quando eu comecei a assistir o vídeo, eu tinha selecionado para hoje, um vídeo gravado em 22 de julho de 2019, eu logo percebi que o vídeo tratava desse mesmo tema, do sonho, ou seja, do contato com o Atma e com todos os seres pelo coração. É um vídeo longo, então hoje nós vamos assistir apenas a primeira parte. Fazendo assim um pequeno resumo, né, antes de passar para o vídeo, eu queria lembrar que para o Francisco, comparado a essas experiências do coração, né, as reuniões e mesmo esses vídeos que nós estamos gravando aqui não representam absolutamente nada. Aliás, ele nem gostava muito disso, né? Ele era meio que fazia isso porque precisava. Tanto assim que ele vai dizer no vídeo que ele reconhece ter pensado várias vezes em parar de fazer essas gravações. E se ele não fez isso, foi por considerar que a instituição é imensa e as pessoas necessitam disso. Então fazem essas exigências dele, né? Mas não é que ele, Francisco, tivesse o menor interesse ou qualquer necessidade disso. O que ele quer exercitar, né, que de fato ele já vive, é que ele não precisa estar na presença física com uma pessoa para estar verdadeiramente presente na vida dessa pessoa, né? Isso se dá sempre que a gente tem presente o coração. Então, ao longo de todos esses meus anos de amizade com o Francisco, isso foi o que ele mais me ensinou. Tanto assim que nós convivemos presencialmente muito pouco trabalhando lado a lado. Eu lembro assim, algumas férias, principalmente no Ashram Atma, lá há muito tempo atrás, né, nos idos dos anos 80, que nós trabalhamos assim, próximos, lado a lado, né? Mas, embora ele tivesse convivido pouco, né? Pouco assim fisicamente, nós convivemos muito num outro sentido e em função disso nós fomos estreitando a nossa amizade, né? Mesmo sem a gente se falar, no silêncio, mas apenas exercitando, né? Entrar nessa sintonia com essa faixa vibratória, né? Que nos unia e nos aproximava. Ele, que sempre foi um mestre nessa ciência, me fez também despertar para ela, né? Ele me fez experimentar aos poucos, ao longo dos nossos mais de 40 anos de amizade, né? Um pouco dessa proximidade pelo coração. Então, bom, foi sobre isso o meu sonho nessa noite,
E é sobre isso, esse vídeo que nós vamos começar a assistir agora. No vídeo, o Francisco parece estar sendo preparado para as grandes provações que ele logo teria que enfrentar, né? As grandes provações que exigiriam dele exaurir todas as suas forças físicas para que ele pudesse experimentar a plenitude do Espírito. O Francisco lembra que é preciso muito coragem para isso, porque o arrancara, né, o ego, a função primordial, né, do arrancara é zelar por esse nosso corpo físico. O princípio do egoísmo dentro de nós é isso que nos faz temer, né, pelo nosso corpo físico. Nos faz, na verdade, ficar apavorados quando nós vemos a nossa existência física se esvaindo, se extinguindo, né? Agora, o argumento de Francisco, que ele começa a ter esses insights nesse momento, e que de alguma maneira estava sendo preparado para o que ele viveria a partir de um pouco mais de um ano depois dessa data, né? É que é possível experimentar esse esvaziamento da energia do corpo físico sem medo, sem pânico, sem nada. Muito pelo contrário. Francisco estava começando a perceber, começando a ver nessa aproximação com o espírito, né, nesse esvaziamento da energia do corpo material, né, uma espécie de regozijo. Então, e ele então conclui que enquanto isso não era possível, em função dessa nossa preocupação exagerada com a existência material, que é isso que nos tira a possibilidade de conexão com a própria vida, com o espírito. Mas quando a gente tem consciência de que o princípio do egoísmo necessita ser anulado, então a partir daí a gente começa a ganhar a vida, né? Quando o indivíduo perde os cuidados excessivos com a existência, então ele se aproxima do espírito, do Atma, que é o que representa a própria vida, né? Então, é o apego que nos faz escapar o contato com o espírito no coração. As pessoas falam disso, conhecem isso, mas não vivem isso, porque elas falam com a mente e não com o coração. E nós temos que compreender que o clamor dos mestres é para que nós nos tornemos capazes de auscultar essa voz insonora do coração e aprender a auscultar o que não se mede, o que não se vê, né? Então, exatamente essa foi a luta de todos os grandes seres que passaram pela Terra. E, em parte, era a luta para a qual Francisco estava se preparando, né? Alguns de nós até escutam um pouco. A gente escuta, mas sem querer escutar. Por quê? Porque a gente se assusta, a gente se apavora, inclusive, ante a grande realidade do espírito. Então, é normal que as pessoas se afastem quando começam a ter essas experiências, que elas até repelem. A gente repele a sabedoria verdadeira.
pouquíssimos são aqueles que conseguem realizar essa façanha de chegar ao encontro com um grande espírito em nosso próprio coração. E esses sempre são considerados pelos demais, né, num primeiro momento, como pessoas insanas. Francisco vai falar um pouco disso no vídeo. Então esse é o ponto que o Francisco se encontra nesse vídeo que ele compartilha com a gente isso que ele está passando. Uma parte dele, Francisco, ainda quer preservar a sua existência, né? Tem essa parte que ainda o amedronta, é uma parte que tem medo. Isso se revela quando Francisco quer ser cuidadoso demais com a sua própria existência. Mas ele também reconhece que já há algum tempo, né, tem essa outra parte dentro dele mesmo que é mais forte do que essa, que é representada pelo arranca, né, que exige esse sentimento de preservação do corpo. Então, é essa outra parte que ele, ao longo dos anos, foi aprendendo a desenvolver, né, a partir da experiência de olhar para todos os seres com impessoalidade. Ou seja, livre de toda forma de paixão, há mais de 50 anos que ele exercita esse olhar, né? E hoje ele pode dizer que não precisa de livros, reuniões, nada, para fazer esse exercício de se aproximar do Atma. Para ele, o grande segredo é essa vida impessoal. Então ele vai falar desse seu aprendizado, né? Dessa busca que o levou a contatar com muitas pessoas, sem ter a necessidade de falar ou de estar com elas, mas apenas encontrando-as no seu próprio coração. Então, quando ele fazia esse esforço de evitar o desejo do ego, né, do contato físico de um amigo, para saber como a pessoa está, né, e quando você não se permite interpor nenhum recurso para facilitar esse processo, essa necessidade vai crescendo a tal ponto que ela termina por despertar esse processo que nos conduz ao contato de coração a coração. Então ele diz no vídeo que o grande segredo é essa forma impessoal de saciar a vontade de querer fazer alguma coisa objetiva na vida de qualquer pessoa. Ele vai dar uma série de exemplos, né? E as experiências que ele experimenta, por exemplo, quando a pessoa emanava a necessidade de algo, de repente, por meio do contato átmico, ele quase que favorecia que aquela necessidade subjetiva fosse atendida. E às vezes a própria pessoa sentia esse atendimento, como ele vai também exemplificar no vídeo. Então, enfim, essa primeira parte, essa é a ideia, né? Ficar, em síntese, esse aprendizado de que quando a gente perscruta as necessidades do outro, né? Essas necessidades acabam sendo atendidas em função de uma série de leis profundas e que ainda não são totalmente desconhecidas. Então é um pouco desse universo que o Francisco estava experimentando, que ele passa a compartilhar com a gente, e não quero me estender muito, mas então convido a todos agora para assistirem o depoimento do Francisco. Grato a todos. É o tema dessa reunião. Internet.
Diz Helena Blavatsky que quando o corpo físico diz Helena Blavatsky que quando o corpo físico estiver totalmente exaurido de suas forças, quando não tivermos fisicamente nada a recorrer, aí o espírito, o Atman, pode se manifestar na sua plenitude. Então, eu sei que eu jamais diria uma frase dessa na TV Sergipe para ninguém escutar, ou para o povo escutar, porque sei que uma frase dessa é uma loucura total. Somente quando o corpo físico estiver total e absolutamente exaurido e não for possível de recorrermos a nada do mundo objetivo, aí o Espírito poderá se manifestar. Interessante. Paulo, o apóstolo, disse a mesma frase. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É preciso ter coragem para viver uma experiência na qual suas forças físicas estão totalmente exauridas. Preciso ter coragem. Coragem, mas logo em seguida, quando a gente ver a plenitude do Espírito, a gente não precisa mais de coragem. Porque essa coragem ela só é necessária que o princípio do arrancar dentro de nós, ele tem essa função, né? De zelar pelo nosso corpo físico. É justamente esse princípio do egoísmo dentro de nós que faz a gente se apavorar quando a gente vê a nossa vida física se extinguindo.
Mas existem alguns seres que experimentam esse esvaimento da energia de uma maneira calma e tranquila, sem apavoramento, sem medo, sem pânico, sem nada. Muito pelo contrário, se alegra, se regozija de ver essa aproximação até que, enfim, começar a se realizar. Enquanto tivermos essa extrema preocupação com a vida física, com a vida material, aliás, com a existência física, com a existência material, nós perdemos a conexão com a vida. E quando a gente conscientemente sabe que esse princípio do egoísmo precisa ser totalmente anulado, a gente ganhará a vida, o espírito, o átomo. O Paulo de Tarso, ele diz uma coisa assim muito interessante. Ele diz: aquele que mais zelar pelo seu corpo físico do que a verdade, perderá a vida. Mas aquele que, por amor à verdade, perder o zelo, eu não quero nem usar essa palavra, eu quero usar uma palavra que na literatura espiritual ela é extremamente pejorativa. Quando o indivíduo perder os cuidados com a existência e manter esse corpo físico forte e poderoso, ele perderá. Quando ele perder o interesse de manter esse corpo desse jeito, ele ganhará a vida. Então percebam que a palavra vida aí é sinônimo de espírito, do Atma. Isso é a coisa mais certa do mundo, é a doutrina mais profunda que um ser humano poderá conhecer, é justamente essa. Ele está naturalmente
vivendo sem anelo algum com a vida objetiva, está aqui porque estar aqui, mas não é daqui, ele verá a plenitude do Espírito brotar na vida dele. Mas os cuidadosos com este corpo, os cuidadosos com a segurança, os cuidadosos com os apegos ao que tem e o que ainda querem ter, essa realidade subjetiva, que é a única realidade, que é o Espírito, fugirá dele, na qual um dia ele perceberá que ele apenas fala do Espírito com a mente, mas não com o coração. Eles falam, as pessoas ouvem, mas não escutam o que ele fala. Então, é preciso que a gente compreenda que o clamor dos mestres, esses milênios sem fim, é para tornar o homem, o ser humano, capaz de escutar essa voz insonora do coração. Escutar o que não se mede, o que não se vê, é a luta desses milênios sem fim, dos grandes que passaram pela Terra. Todos falam todos falaram essa mesma coisa. E nós fazendo ouvido de mercador para esse chamado. Alguns porque não têm alcance, não têm sensibilidade para poder entender. Outros escutam e não querem escutar, porque se apavoram diante desta realidade. Se apavoram diante dessa realidade. Quando pensam nas injunções de compreender isso profundamente,
Alguns afastam, repelem a verdadeira doutrina, verdadeira sabedoria. Outros, pretensos, espertos, querem servir as duas coisas ao mesmo tempo. E tem aquele grupo diminuto que os dedos de uma só mão não são necessários para contar a quantidade deles neste mundo. O dedo da mão é muito, são muitos, para poder contar sobre as pessoas que, pisando na terra, em carne e osso, realize essa grande façanha do encontro com o grande Espírito de Deus. E é preciso que a gente diga o que eu disse a vida toda, mas não da forma como eu tenho dito, porque nunca tive autorização dos mestres para falar desse assunto. Nunca. Porque mesmo agora que nós temos aí sobejamente uma multidão de exemplos para dar, ainda assim, aqueles que se aventurarem nesta seara estão fadados a serem considerados doidos, pessoas insanos, pessoas de mente arvoada, ou seja, lunática, então, eu sei que uma parte de mim quer preservar a minha existência, que me amedronta o convívio com as pessoas quando este assunto começa a ser tratado. Uma parte de mim tem medo. Porque ainda quero ser cuidadoso com a minha existência. Mas tem uma parte de mim, nesse momento, que já é mais forte do que a primeira. Que é aquela que cuidou a vida inteira, e eu tenho certeza disso, de conviver com vocês, todos, como se vocês não fossem nada, no sentido de me amedrontar, de me orientar como seguir a vida. Graças a Deus, os mestres tiraram de mim a possibilidade da paixão,
que eu acho que a maior graça que eu recebi nessa vida, já se vão mais de 50 anos. Está aqui essa mesa cheia de muita coisa, mas dizer que eu preciso disso para entrar para dentro de mim, não preciso. Nada. Por mim, eu não estaria aí por essa televisão, por esse monitor, conversando com vocês. Por mim, eu queria sentir essa vontade extrema de me comunicar com vocês. E como sem esse monitor eu não consigo, eu queria era ter essa necessidade, porque era essa necessidade que me levaria a ter esse contato com vocês, independente desta porcaria que está aí, que não vale para nada, que já ensaiei várias vezes de me desfazer desta forma de comunicação, que para mim isso não é nada. Isso não é nada. Mas, enfim, eu vivo dentro de uma instituição imensa, os controles sociais são imensos, enfim, sou obrigado a muitas coisas que eu não tenho a menor necessidade. Não tenho nenhuma necessidade. Será que é exibicionismo eu dizer a você que eu estou já há uma semana sem lhe ver. No domingo passado você chegou daqui para ir para o hospital porque estava com dengue. De lá para cá, nós não tivemos nenhum contato. Peraí. Nenhum contato. Quando eu falo em contato, a gente não conhece outro tipo, né? O mundo não conhece outro tipo, então eu estou dizendo que eu não tive nenhum contato físico com você. Eu telefonei, não perguntei a ninguém sobre você, nada. Mas dentro de mim eu tinha o desejo, essa coisa forte. E então, por causa dessa coisa forte, eu tive um contato que eu posso passar aqui pela maior vergonha do mundo. Hoje de tarde já passei uma lá em cima. Agora eu vou passar outra. Que eu só posso falar de mim, eu não posso falar de você. Só posso falar de mim. Mas eu tenho absoluta convicção que lhe encontrei. Meu quarto, estou no e-mail. É. Então, sabe por que isso foi conseguido? Porque eu não deixei se interpor entre eu e você absolutamente nada. Nada. E aquela necessidade crescendo de querer saber notícia e tal, porque ele estava muito doente, essas coisas todas.
aquela pequena unidade já conseguida me fazia eu querer saber como você estava. E isso me conduziu a isso. Isso não acontece só com você. Isso acontece e já aconteceu milhares de vezes na minha vida. Milhares de vezes. A grande maioria, quando isso acontecia, as pessoas falavam e eu, para ser verdadeiro, dizia: eu não posso comprovar isso, porque eu não tenho consciência nenhuma. Você viu, você sentiu, mas eu não passei por nada disso. Passei anos dizendo e disciplinadamente, tirando da minha vida tudo que pudesse saciar a minha vontade de querer fazer alguma coisa objetiva na vida de alguém. Depois eu passei por outra fase. É que não precisava eu conhecer a pessoa, nunca vi a pessoa, mas a pessoa emanava uma necessidade de algo. E de repente, aquilo acontecia. Aquilo que aconteceu com você é uma coisa ainda pessoal. Porque eu senti a necessidade de algo que eu conheço, Fábio. Uma outra fase, que é quando a gente prescuta a necessidade e a gente atende essa necessidade do outro, baseado em leis muito mais profundas, totalmente desconhecidas. E quem se aventura a falar dessas coisas está fadado a ser considerado por todo mundo como um perdido, um lunático. Mas eu tenho certeza que não inseri na minha vida nada. Quando eu penso que eu estou aqui, cercado de um microfone pendurado aqui, outro microfone aqui na minha frente, porque eu tenho que fazer frente a isso que está aí na minha frente, que é essas pessoas que estão aí pelo Skype, nesse monitor aparecendo. Então eu vejo perfeitamente que eu estou aqui cercado de um bocado de coisa que por mim eu saí assim, tira isso aqui de mim, que eu não vou tirar não. Estou fazendo só a encenação. Eu ia tirar isso de mim, tire isso de mim, tira aquilo de mim, que isso vai me pôr em contato com a mais grandiosa coisa que existe no universo, que é a divina presença, é o sagrado dentro de mim. É um estado supremo que todos os seres são passíveis de encontrar, que é um estado de consciência cósmica, de consciência de todas as coisas. Claro que isso tem a devida gradação,
Não é de repente que a gente, não mais que de repente, começa a ter a percepção de tudo isso. Mas isso vai aos poucos. Está escutando, não precisa se levantar não. Pode ficar aí mesmo. Na hora que você comunicou que estava aí no ashram, atacado por uma coisa uma coisa horrenda, que durou alguns dias. Qual foi a minha palavra para você? Foi que isso é a última vez que vai acontecer. Pode deixar que eu vou fazer algo que isso vai se acabar. Pronto. E você viu que aquele foi o último dia que aquilo aconteceu. Não é uma verdade? Pronto. Então eu quero lhe perguntar, tudo isso que eu estou relatando são estados extremamente iniciatórios dessa consciência que pode se elevar a níveis que eu não sei. E que eu não preciso destas bugigangas toda que eu estou aqui cercado. Eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de nada disso. Não estou em nada feliz por consentir que entre Deus em vocês e Deus em mim esteja sendo necessário esse objeto daí para eu poder alcançar vocês. Eu preferia passar pelas agonias da falta, da saudade, de qualquer coisa que se sente de alguém, porque isto sim me faz eu fazer o verdadeiro esforço para desenvolver essa tecnologia estranhíssima que eu batizei, não sei se foi eu que batizei, de rede de inteligência real profunda, que poderia ser sintetizada na palavra internet. Que não há nesse mundo ninguém que possa desenvolver esta ciência maravilhosa se ele não tiver a coragem de se desfazer de tudo para ele ter tudo. Isso é um processo gradativo que leva milênios sem fim, mas que eu tenho certeza absoluta que nós chegamos no momento da humanidade que a consciência que eu tenho absoluta é que o processo evolutivo humano ele está totalmente estacionado. Sei que vocês que pensam muito e que leem muita coisa deverá estar dizendo, isso é uma loucura. O processo evolutivo está parado, ele não está nem parado, ele está voltando. Ele está voltando.
Porque vocês, nenhum de vocês, nem que está aqui, nem que está aí, vai desenvolver absolutamente nada, nada vocês desenvolverão, nada. Não adianta ir para a missa, nem ir para culto evangélico, nem ir para as práticas do Sudadharma, nem ir para sessões espíritas, nem nada, porque isso não realiza pessoa humana nenhuma. Tudo isso faz parte de uma caixa de brinquedo, de um quarto de brinquedo, que nós mesmos criamos esse quarto de brinquedo. Fomos nós. Porque é permitido para nós, seres humanos, criarmos o que quisermos. A frase que eu tenho mais escutado nos últimos dias é essa: Francisco, você está falando isso que você está falando é da natureza de Deus. Por que você fala dessa maneira que você fala? Digo, se você quiser hoje, à noite, quando seu filho chegar, se você quiser matar seu filho, você mata. Não mata? E a lei não consente que você mate? Se você, como tesoureira da instituição, quiser roubar o pouco dinheiro da instituição, você pode roubar. E a lei consente você a roubar. Agora, tenha certeza que você pode cometer qualquer ato que você queira materializar, lhe é dado o direito de realizar, de concretizar. Agora, tenha uma certeza que a reação do universo ao seu ato virá com a única finalidade de lhe ensinar que, de acordo com o estado evolutivo que você está, isso existe, isso é da natureza de Deus, mas não lhe convém, de acordo com o momento que você está. Então, parem com esse discurso. Isso é que é um verdadeiro discurso da pedra lascada. Que é de vir me dizer, como eu tenho escutado nos últimos dias, tanta da gente me dizer, tudo é da natureza de Deus, tudo é de Deus, tudo é necessário. Jesus, numa linguagem bem simples, diz: até os escândalos são necessários. Mas ai daquele por onde o escândalo vem. Se vocês quiserem fazer o ato que vocês desejarem, está aí, está dado a vocês o direito de fazer. Agora, dizer que isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem íntima relação com o momento evolutivo que você está. Então, se o que você decidir estiver em acordo com o que você necessita realmente de viver, esta é a vontade de Deus. Mas se você, por vã obscuridade, disser, vou fazer isso, e aquilo não tiver perfeitamente casado com a sua necessidade evolutiva, você tem a certeza que aquele fruto você vai colher, e através daquele fruto você aprenderá que aquilo não é para você viver. O Gita tem uma frase muito interessante que diz: se você, por vã obscuridade, disser, não vou praticar tal ação,
tenha como certo que as gunas nascidas da Prakriti lhe compelirão você a realizar aquela ação, porque ela é justa e necessária que você realize, para que você gere na grande lei uma reação, e aquela reação, certamente, através dela você aprenderá. Portanto, faça o que quiser. Pode fazer o que quiser. Você não já fez um bocado de doidice? Tiveram consequência? Tiveram, não foi? E os mestres lhe impediram de você fazer aquela loucura? Pronto, está dito. Nem impede você, nem impede ninguém. Agora, quem entende profundamente o funcionamento da lei, não vive se aproveitando disso para fazer o que quiser, sem refletir profundamente se aquilo tem a ver com a justa necessidade do momento da sua evolução. Quer dizer, esta vida na qual a gente faz o que quiser, em desconhecimento total e absoluto daquilo que nós necessitamos, o nome disso é uma existência doida, obscura, estúpida. A consequência virá. Consequência virá. Nem se incomode. Por isso que ninguém se aveste. Façam o que quiser. Eu vou lá me incomodar com nada se eu compreendo que todas as ações têm uma consequência. Eu vou me avexar? Não. Eu me desfaço dessa ânsia tola de querer que minha vontade se manifeste num determinado momento, como tantos se avexam, tantos veem pessoas cometendo equívocos enormes no mundo e tem necessidade de ver aquela pessoa pagar pelo que está fazendo. Isso é um pensar, é uma existência de um tolo, do ingênuo. Ele deveria dizer somente isso. Eu não sou o tempo é Deus. Só Ele é quem sabe quando haverá a verdadeira vindicação do ato cometido por esta pessoa. E fica tranquilo. Ele repousa na certeza de que aquilo terá consequências e que não cabe a ele vingar. Cabe a ele simplesmente esperar que Deus, a lei, vindique na hora certa. Pronto. Está acabado. Está acabado.